Nós vamos então aqui fazer o nosso trabalho do nosso livro Fonte Viva. O texto de hoje é o número 162, Dentro da Luta. E como sempre, os espíritos atentos e preocupados com o nosso desempenho aqui durante a nossa trajetória terrena, porque é sempre um grande desafio para todos nós fazermos esse planejamento reencarnatório, enfrentarmos ali todas as dificuldades e obstáculos que nós mesmos criamos durante as nossas existências anteriores. Então, durante muito tempo nós simplesmente vivíamos administrando os nossos problemas. Então vinha um sofrimento, vinha uma dificuldade, vinha uma dor, a gente tentava superar entre nossas queixas e lamentações e vivia ali o nosso cotidiano sobrevivendo, muitas vezes sem muita perspectiva, o porquê exatamente de estarmos vivendo tudo isso. E nessa nossa encarnação atual, nós tivemos a oportunidade de retirar um véu que cobria os nossos olhos e nós percebemos que a vida não é apenas um momento de administrarmos problemas. Na verdade, é um momento de correção e também de produção. Isso que é mais importante, porque até então a construção do nosso futuro, ela acabava não sendo devidamente valorizada, exatamente porque vivíamos por viver. E nós passamos muitas, mas muitas existências nessa condição, vivendo simplesmente por viver. Nós estávamos vivos, precisávamos ali nos manter, precisávamos ali satisfazer as nossas necessidades, e aí então a gente passava dia após dia sem muita perspectiva. Nessa nossa existência, em contato com essa filosofia que clareou os nossos caminhos, hoje nós percebemos assim que estamos aqui hoje, olhando para o passado, analisando a nossa trajetória até chegarmos aqui nessa condição, e de olho no futuro, começando já também fazendo esse trabalho de construção do novo caminho que nós desejamos trilhar. A partir dessa nova visão, de vermos com toda essa amplitude da nossa existência, não apenas passado, futuro, mas plano físico, plano espiritual, quem convive conosco, quem participa dessa nossa jornada, as escolhas, os trabalhos que nós fazemos, nós começamos então a agregar uma série de elementos que vieram a partir desse esclarecimento e que fizeram, a partir de agora, que a nossa existência tivesse um direcionamento muito diferente, com escolhas diferentes e com atitudes muito mais efetivas, visando exatamente essa transformação que nós desejamos. Nesse texto de hoje, Dentro da Luta, ele foi inspirado numa das passagens do livro de João, capítulo 17, em que Jesus dizia assim: não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Então isso já traz para nós uma ideia bastante interessante do tema que nós vamos trabalhar hoje, quando nós falamos então que, claro, nós olhamos para os problemas, para as dificuldades, para os desafios, obstáculos que surgem para todos nós, e a primeira coisa que nós queremos, é claro, é fazer com que eles desapareçam. Eu gostaria de não viver esse problema, eu gostaria de não passar por essa situação, eu não gostaria de conviver com essas pessoas, de estar naquele lugar. Enfim, começamos então a querer limpar, vamos dizer assim, a nossa vida de todos esses problemas. Bom dia, Rô. Bom dia, Tico Teco. Então, de limpar a nossa vida para fazer com que nós tivéssemos uma vida perfeita, ideal, cor-de-rosa. Claro que esse ideal é a partir da nossa perspectiva. É aquela vida sem problemas, mas nós nos esquecemos que, estando a vida sem problemas, nós naturalmente, por essas facilidades que nós não sabemos ainda lidar, nós criaríamos novos problemas. Ou seja, quando nós pensamos que se nós arrumássemos a nossa vida para que ela ficasse perfeita,
sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de reclamação, nós devemos nos perguntar se nós teríamos condições de mantê-la nessa situação, sem deixar que as nossas tendências, as nossas dificuldades, os nossos vícios se manifestassem. Isso porque, quando a gente percebe que não tem problema, a gente começa então a querer viver a vida em todos os seus prazeres, e nós sabemos que esses prazeres, infelizmente, acabam sempre nos desvirtuando daquele caminho que nós desejamos, né? Pois é, Brás, né? A gente, quando se fala sobre os livros que são produzidos, principalmente esses livros com temáticas evangélicas, como eu falo para vocês, ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não devemos nos restringir apenas à obra de Kardec, mas nós temos também, né, esses livros Fonte Viva, Vinha de Luz, que também são extensões dos estudos do Evangelho segundo a visão espírita, né? Então sempre, quando nós olhamos uma pequena mensagem, ela é sempre proveitosa para nós, quando nós temos a vontade de buscar algum novo conhecimento, alguma nova experiência. Mas muito bem, então dentro da luta, nós sempre esperamos tirar os problemas e para deixar nossa vida daquela forma perfeita e ideal, como comentamos. Mas a gente lembra, quando se fala sobre as dificuldades, e elas trazem essas características, não apenas de uma punição ou de uma falta de sorte, mas como resultado de um passado que nós construímos, um passado muitas vezes delituoso, traz para nós uma consequência negativa. Então essas dificuldades de hoje, elas não são apenas obstáculos para serem retirados para que a gente continue vivendo tranquilamente, mas ela mostra para nós exatamente o que aconteceu no passado e o trabalho que tem que ser feito no presente, para que a gente tenha então, como dissemos no início, aquela visão do futuro, de um futuro diferente, de um futuro proveitoso, bem construído. Emmanuel, então, junto com todos os espíritos que trabalharam na elaboração dessas obras, mostra para nós, né, traz essa inspiração, esse estímulo, para que a gente veja a nossa vida como sendo uma oportunidade preciosa de nos transformarmos diante das experiências que surgem para todos nós. Caminhando, bom dia. Então ele diz assim: não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo, a fim de que não lhe percas as vantagens do contato. Essa primeira mensagem, quer dizer, não vamos pedir o afastamento da dor, nós vamos aproveitar tudo aquilo que ela traz para nós como lição, como despertamento. O contato com essa dor mostra para nós aquele passado que precisa ser corrigido. A dor, na verdade, então, é um sintoma de uma causa que nós, então, fazemos uma investigação para conhecê-la e tratá-la, e não simplesmente fazer com que ela desapareça. Porque seria fazendo uma comparação com um efeito, com uma doença, com um problema que nós temos no nosso organismo, uma dor de dente, por exemplo. Eliminar a dor que você sente não significa fazer um tratamento da cárie que você tem. Eliminar a febre que você sente em virtude de uma doença não elimina a doença. É a mesma coisa de um analgésico ou de uma anestesia que você toma. Você anestesiou a sua dor, mas a causa continua presente. Então nós entendemos essa dor como sendo um chamamento necessário para o trabalho que nós precisamos fazer para reparar a causa que a originou. Essa primeira passagem, então, ela chama muito a nossa atenção para aquele trecho do Evangelho que fala dos bem-aventurados os aflitos. Porque dá essa ideia de que, quer dizer, eu estou sentindo dor, eu tenho um bom trabalho, abraço. Até a próxima. Bom fim de semana. Dá a impressão de que nós estamos felizes por sentir dor. Que nós estamos felizes por vivermos a aflição. E na verdade não é a síndrome do mártir, né, que gosta de sofrer, que sofre para mostrar que tem coragem, mas não, a ideia que nós temos é muito diferente, exatamente por perceber que esse sintoma
mostra um erro que precisa ser trabalhado. Então não adianta a gente querer fazer com que a dor desapareça, mas como ele disse para nós, roga forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo, a fim de que não percas as vantagens do contato. Ele diz ainda, não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Isso é fundamental. Bom dia, Arnaldo. A medicina terrena é paliativa. Nós temos ali a própria doença, quando nós falamos do conceito de doença, Emmanuel mesmo chama muita atenção, ele lembra que a grande maioria das causas, ela vem exatamente do nosso modo de pensar. Vem das escolhas que nós fazemos. E claro, vem aquelas doenças que são exteriores, que fazem parte, né, das agressões que o nosso corpo físico acaba sofrendo. Mas quando nós pensamos na medicina apenas para aliviar o sintoma, para tratar uma doença do organismo, sem pensarmos no grande problema que nós temos na própria alma, na própria consciência, essa medicina acaba sendo paliativa e imediata, tratando apenas dos efeitos agudos, sem se preocupar com o grande problema que é o foco que fica exatamente no espírito. Então hoje nós começamos a perceber que a própria medicina já não começa mais a ver apenas a doença afetando o organismo, mas ela começa a ver a doença afetando o indivíduo. E isso já é algo significativo, é uma mudança de paradigmas que até muito pouco tempo era completamente ignorada. E ainda nós vemos muitos profissionais assim, nós vemos a própria ciência dessa forma, né? Vamos tratar um fígado, vamos tratar uma perna, vamos tratar um coração, sem se preocupar com todos os efeitos que atingem o indivíduo, as suas preocupações, as suas aflições, que podem ter causado a doença ou que vão ser gerados a partir da doença. Então ver o indivíduo mostra que a própria medicina está se tornando mais abrangente, tratando não apenas a matéria, mas tratando também o psiquismo, e agora também começando a se preocupar com o próprio ser, com o próprio espírito, né? O holismo hoje é um tema que nós espíritas deveríamos estudar, o indivíduo como um todo. Hoje nós temos, a própria medicina espiritual também tem essa preocupação. Essa ideia das terapias holísticas, que elas são espiritualistas, né? A doutrina espírita também aborda isso, mas é aquela história, né, Arnaldo? A doutrina espírita, ela não foca na cura, na doença, né? Ela é muito abrangente como filosofia. Então nós temos alguns segmentos dentro da doutrina espírita que se preocupam, né? Que se preocupam com a questão da saúde, né? Como nós comentamos ontem mesmo, falando sobre aquela visão do que é exatamente o espiritismo. Para muitos o espiritismo é uma psicografia, para outros é uma receita, para outros é uma sala de estudos, para outros é um fenômeno mediúnico. Então a doutrina espírita é muito abrangente. Então se nós falássemos assim que nós espíritas devemos estudar a questão da saúde, mas a questão moral, a questão tudo aquilo, então quer dizer, são muita coisa que nós temos que estudar, e por isso nós percebemos como a doutrina espírita é abrangente, como ela é profunda, que ela toca em tantas áreas da nossa existência, da nossa vida, que é difícil a gente escolher. Então na verdade nós vamos meio que nos especializando, cada um buscando a sua tendência, né? Eu estudo aquilo que eu gosto sem deixar de me preocupar, claro, com todo o conteúdo, com toda a base que ela me oferece. Mais ou menos como acontece numa universidade. Nós temos ali uma faculdade onde uma pessoa cursa as matérias básicas daquela ciência, e depois ele vai se especializando de acordo com sua preferência, com sua tendência. Então a doutrina espírita também é assim. Então felizmente nós temos hoje as associações de classe, associações de psicólogos espíritas, associação de médicos espíritas, né, que trabalham dentro dessa parte de saúde, estudando exatamente essa visão holística que nós temos, né, de ver o indivíduo em toda a sua complexidade, em toda a sua abrangência, inclusive como mesmo chama Joana de Ângeles, falando do homem, né, do homem integral. Então esse segmento, mas nós temos outros que trabalham em outras áreas também. Então é difícil assim nós dizermos, olha, nós todos temos que nos preocupar com essa área, porque do contrário outras áreas ficarão
em segundo plano, né? Então cada um busca a sua tendência e, felizmente, aqueles que estudam procuram também disseminar esse conhecimento. Então, felizmente, assim, mas de um modo geral, nós vemos que hoje, o homem, hoje o indivíduo, ele não é apenas visto como um ser encarnado, né, envolto ou preso dentro de um organismo. Ele é visto como um ser que tem ideias, tem sentimentos, tem a sua história. Então, estudando todas essas áreas, inevitavelmente a gente acaba convergendo para esse mesmo ponto. O Caminhando colocou para nós, né, só não podemos banalizar a angústia. Augusto dos Anjos dizia que se a gente se acostuma com o sofrimento, passamos a considerar a felicidade como doença, né? Exatamente essa exceção. Porque quando nós colocamos assim, nos acostumarmos com a doença, é como se fosse a conformação. De um modo geral, as pessoas se conformam de viver de determinada forma. E essa conformação ela é muito diferente de resignação. O resignado é aquele que percebe a dor, compreende o seu efeito, suporta a sua ação, mas ele não deixa de trabalhar pelo seu próprio progresso, inclusive lutando também para poder eliminar esse sofrimento que ele vem vivendo. Então essa conformação que nós temos é o que nós encontramos no mundo hoje. Eu tinha colocado um pouquinho no início, caminhando antes de você chegar, eu falava sobre a falta de perspectiva que durante muitas encarnações nós vivemos, né, por causa das crenças que nós tínhamos. Então eram crenças que traziam para nós medo, trazia para nós a ideia de punição, trazia para nós aquela ideia de obrigatoriedade, de dogmas, e a gente vai vivendo, ia vivendo dia após dia. Hoje não, hoje tudo é muito diferente. Hoje essa nossa visão ela começa a se abrir, e o passado, o presente e o futuro são ali 3 tempos que começam a viver de uma forma interligada, e nós conseguimos trabalhar agora com essas conexões. Então esse é um trabalho que a gente faz hoje, felizmente, graças a esses esclarecimentos que chegaram. Então, para nós aqui de novo, fala então dessas pedras do caminho. Claro que, como eu falei para vocês, nós gostaríamos de ter aquele caminho limpo para que a gente caminhasse à vontade, mas se nós tivéssemos essa liberdade, para onde exatamente nós caminharíamos? Para ter uma ideia, o livre-arbítrio, ou essa liberdade que nós vamos então, que nos é oferecida, ela pode ser para nós como se fosse 2 instrumentos importantes que nós temos no nosso mundo hoje. Uma faca e o dinheiro. A faca é um objeto de múltiplas utilidades, que pode servir desde um objeto que nos ajude a preparar o nosso alimento, como pode se tornar uma arma. O dinheiro é a mesma coisa, ele pode ser para nós um instrumento de grande produção, como pode ser para nós um objeto de perdição, porque vai satisfazer os nossos vícios, os nossos caprichos. Então, quando nós falamos sobre essa liberdade que nos é oferecida, a primeira ideia que vem é assim: nossa, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser. Um exemplo claro disso é quando alguém ganha na loteria. Ganha aquela bolada, tem aquele dinheiro todo, ele pode fazer o que ele quiser, e aí nós nos perguntamos assim: como cada pessoa administra esse recurso que foi depositado em suas mãos? Ele utilizou isso de uma forma proveitosa ou ele gastou à vontade para poder satisfazer os seus caprichos? Então o livre-arbítrio que nós temos hoje, embora muitas vezes nós não tenhamos esse recurso financeiro todo para comprarmos e gastarmos e fazermos e acontecermos, nós temos ali o nosso livre-arbítrio. E ele pode ser, e todos nós podemos utilizá-lo da forma como nós desejamos. Até uma pessoa que não tem absolutamente nada, que vive na condição de indigente, de mendicância, ele tem livre-arbítrio. Ele caminha na rua, ele convive com outras pessoas, ele está tomando decisões o tempo todo. Ele está fazendo escolhas o tempo todo, embora não sejam escolhas de grandes valores dentro do mundo material, mas dentro do mundo moral são de extrema importância. E se essas pedras no caminho, que muitas vezes nós pedimos para que elas desapareçam, elas se tornariam para nós um caminho livre exatamente para a nossa própria queda. Então, ao percebermos que essas limitações que nós temos hoje existem exatamente para a nossa educação, não nos conformemos com ela,
mas valorizemos a presença exatamente para nos alertar das facilidades e dificuldades que nós podemos encontrar no nosso caminho e que isso vai trazer para nós um grande prejuízo se não for bem aproveitado. E ele continua: não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Aqui nós falamos agora das convivências, dos nossos relacionamentos. Quantas vezes nós perguntamos assim, né? Por que eu tenho que conviver com essa pessoa? Por que essa ou essas pessoas fazem parte da minha vida? Até quando eu vou ter que suportar tudo isso? E a gente começa então a utilizar todas essas expressões de lamentações exatamente para tratar dessa questão de convivências difíceis. Então a nossa primeira ideia é exatamente isso, né? Por que essa pessoa não desaparece do meu caminho? Sem essa consciência que nós temos de causa e efeito, de percebermos que se alguém segue a nossa trajetória é porque essa pessoa logo no início começou a fazer parte desse mesmo caminho, por nossas próprias escolhas, porque nós atraímos, porque nós provocamos e tudo mais. Querer expulsar é a mesma coisa que acontece com o próprio sintoma da dor, ou a própria dor como sintoma. Nós temos ali então a dor, queremos desaparecer com a dor sem nos preocuparmos com a causa dessa dor. A doença continua viva, a doença continua ativa. No caso dessas relações, nós temos ali as próprias causas que geraram isso no passado, e fazer com que esse indivíduo desapareça não vai modificar a história que nós já registramos. A Rô colocou, né, acho que temos também uma séria tendência à vitimização frente aos problemas, né, meio que uma teoria secundária, e assim nos acomodamos em uma situação que poderia modificar muito interiormente. O detalhe, Rô, que a gente vê é que quando nós falamos sobre aquela síndrome, né, que eu sempre falo para vocês, a síndrome da ovelha, é aquela dependência que nós temos, né, de alguém que tem uma força maior que possa nos tirar dessa condição. E aí então nós nos acomodamos de fato a essa condição, exatamente por não termos uma visão mais ampla, essa perspectiva mais abrangente de causa, efeito e de transformação. Então essa acomodação é o que acontece não apenas dentro do nosso meio, né, onde nós temos os espíritas ali que tem ali um pequeno esclarecimento ou grande esclarecimento, mas acaba ficando preso naquela situação. Mas quando nós falamos em nós pensamos em nós, seres humanos. De pensar, por exemplo, nessa grande humanidade que nós temos, de pessoas que, como eu disse, mais uma vez, elas vivem um dia depois do outro, sem nenhuma perspectiva, então ela acaba simplesmente aceitando. Ah, minha vida é assim mesmo, né? Aquela coisa do síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Sem aquela ideia de que o que você pode fazer para transformar. E muitas vezes até há aqueles que explosivamente, intempestivamente tomam decisões, sem se preocuparem, por exemplo, com essas causas que provocaram a situação que ele vive. Que ele fala assim, não, eu não preciso suportar isso tudo, então eu vou explodir tudo e vou jogar fora. Que na verdade nada mais é do que o adiamento de um problema que precisa ser resolvido. Então, na verdade, o que Emmanuel fala para nós aqui desse dentro da luta, que é o tema que a gente está abordando hoje, esse dentro da luta significa, se a luta se apresenta para você, enfrenta a sua luta, tanto quanto possível, observando exatamente o resultado positivo que precisa ser alcançado. Suporta até onde você consegue, trabalha onde você consegue, pensando sempre assim, eu estou fazendo o meu melhor. Mas o que nós vemos no nosso mundo hoje são simplesmente pessoas que agem intempestivamente, querendo resolver os problemas, não resolvendo, mas querendo neutralizar, querendo fazer com que os problemas desapareçam. E aí vem então um grande problema. Porque ele acaba então fugindo de uma luta com a qual ele se comprometeu, sem se preocupar em resolvê-la. E aí futuramente ele sempre vai se deparar de novo com ela. Vai ter aquele problema, aquela, vamos dizer assim, aquela dívida engavetada, que mais dia ou menos dia ela vai ter que ser depois confrontada. Então hoje nós temos assim, você tem um problema, entendendo quem são as pessoas, quais são as situações, o porquê daquilo tudo, não sabemos os detalhes, mas entendemos a essência. E aí então nós enfrentamos as nossas lutas de um modo diferente.
sem revolta, sem acomodação. Então é algo difícil, porque para nós ainda essa questão do futuro é algo muito abstrato. É algo muito ainda relacionado com a fé. Você acredita, mas você não vê, você não comprova. A gente sabe na teoria, mas não consegue entender isso na prática. Então é muito difícil para nós manter essa perseverança, manter toda essa coragem, sem que a gente tenha aquela visão concreta. Mas aí a gente começa a estudar sobre o porquê de não nos lembrarmos do passado, das questões de causa e efeito, dessa lei que vai sempre nos acompanhando, e a gente vai trabalhando dentro das possibilidades. Então, na verdade, assim, o problema não é o erro, é a forma como cada pessoa erra. Porque às vezes eu tomo uma decisão para resolver um problema, essa decisão não era a melhor que eu poderia ter tomado. Mas a minha intenção foi positiva. Eu fiz o que pude, tentei modificar o que foi possível, tentei trabalhar dentro daquilo que eu alcançava. Agora tem aqueles que erram simplesmente pela desistência. Aquele soldado no campo de batalha, tem aquele soldado que foge, porque ele não vê condições de continuar, ele não se vê, não vê opções para que ele possa seguir, ele se sente ameaçado, e tem aquele que foge simplesmente pela covardia. Então a grande maioria, tomado por essa energia toda de dizer, não, eu não preciso suportar tudo isso, eu não nasci para isso, eu tomo a decisão que eu quiser, na verdade isso é uma fuga. E como aquele soldado que foge pela covardia num campo de batalha, sem sequer experimentar a luta que foi colocada à sua frente, na verdade ele está adiando um problema, e a gente sabe que quando a gente adia um problema, a tendência é que ele volte depois de uma forma mais agravada. Porque tudo vem no momento certo, da forma certa. Quando a gente perde aquele momento, vem depois numa condição mais grave. Então o nosso trabalho é, enfrentemos tanto quanto possível. O nosso nível de dor, o nosso nível de tolerância, ele é ainda muito baixo. Então é aquela coisinha, né? Qualquer uma encravada, qualquer arranhado que dá, a gente faz aquele escândalo todo. Com o passar do tempo a gente começa a amadurecer, começa a ter uma compreensão maior, e a gente percebe que essa unha encravada é uma unha encravada, vamos tratar essa dor, sem fazer aquele escândalo todo. Até poderia dizer, né, que os homens são muito mais sensíveis que as mulheres, que o homem faz um drama, aquela coisa toda, né, mas o ser humano, de modo geral, é muito dramático. Então quando ele se vê diante de uma situação que o constrange, ele então se desespera, ele chora, ele esbraveja, cada um reagindo de um jeito, né? Um sai quebrando tudo, o outro fica no canto gemendo de dor e chorando. Mas na verdade isso aí são lamentações. Então, levantar a cabeça, perceber, bom, a dor, o problema está aqui, vamos enfrentar tanto quanto possível. Então a gente vê assim que o nosso nível de tolerância ele vai aumentando, conforme a gente vai amadurecendo e principalmente conforme o esclarecimento vai chegando. Mais esclarecido eu estou, compreendendo o porquê daquilo tudo, então eu começo a agir diferente. Falei, peraí, se esse problema tem ali a minha assinatura como um dos responsáveis, então eu vou começar a trabalhar para tentar resolvê-lo. E aí então a gente vai lutando, até que chega uma hora que a gente fala, não aguento mais. Mas no passado, qualquer motivo que se tinha no início, já era então toda aquela tempestade. Essa mudança no nosso nível de tolerância denota claramente o nosso amadurecimento. Fiz tudo aquilo que eu podia. Podia ter feito mais? Talvez. Mas eu podia ter deixado isso muito antes, mas eu não deixei. Então cada um agora começa a crescer, começa a amadurecer. Essa era uma das grandes preocupações. Olá, Miriam. Que brava, Ram. Essa é uma das grandes preocupações que Kardec tinha naquela época, quando ele lançou as bases da doutrina espírita, quando ele falava sobre o combate ao materialismo. Por que a doutrina espírita vinha como o principal oponente do materialismo? Porque era muito comum as pessoas, por não terem perspectiva sobre o futuro que elas poderiam ter no mundo espiritual, por não acreditarem nisso, o suicídio era uma medida recorrente. Todo mundo se matava à toa. Ah, não suporto mais isso, não quero mais isso, pô, morreu. E aí então veio a doutrina para combater esse início. Hoje nós temos ainda essas fugas, que são extremamente graves, mas muito mais do que isso nós temos as desistências de pessoas que continuam vivendo as suas vidas, mas fugindo dos problemas. Não é aquela coisa assim, não, eu tenho que ver por que esse negócio está acontecendo. Deixa eu entender quem é essa pessoa, por que eu tenho esse problema na minha vida, por que eu tenho
essa dificuldade que eu tenho que enfrentar nessa situação da minha vida material, da minha saúde? Deixa eu ver qual é a causa. Não é simplesmente sair correndo desesperadamente, não. Então a gente começa a entender, peraí, se tem um problema, esse problema me pertence. Então não vou fugir dele, mas eu vou resolvê-lo. Isso já mostra para nós um claro amadurecimento. O Arnaldo colocou, na observância da luta, compreendemos nossas fragilidades, dificuldades e necessidades. É o princípio, Arnaldo, do autoconhecimento, né? Você só se conhece através da vivência, através das experiências. Cada um começa então a se conhecer do que é capaz, muitas vezes se surpreende de perceber assim, eu não pensei que eu fosse tão capaz como eu sou agora. Então, na verdade, esse autoconhecimento, vamos dizer assim, a criação desses anticorpos morais, eles só vão surgir se eles forem estimulados. E esse amadurecimento vem exatamente da vivência diante dessas experiências. É por isso que essa imaturidade que a humanidade vive hoje se dá exatamente por causa da falta dessa combatividade, dessa vivência dessas experiências. Para muitos seria assim, mas isso aí é martirização, você está sofrendo, como aqueles cristãos do passado, me matem, pode me matar que não tem nenhum problema, e na verdade não. Na verdade é um enfrentamento da dificuldade diante da dificuldade que surgiu, que não foi ao acaso. E isso Emmanuel chama atenção nesse texto, dizendo que nossa história, ela é escrita, ela é programada, ela é elaborada a partir dos ingredientes que nós mesmos oferecemos. Se eu tenho ali então um histórico, uma trajetória terrena cheia de problemas, esses problemas fui eu que coloquei. Tanto que tem pessoas que não têm o mesmo problema que eu. Tem pessoas que têm vidas mais tranquilas, vidas mais harmoniosas, vidas mais confortáveis, vidas mais saudáveis. Por que ele tem e eu não tenho? A visão do mundo hoje é obra do acaso. É uma questão de sorte e azar. Ele teve sorte, eu não tive, então por isso eu vou me revoltar. Agora, quando a gente começa a ter essa visão mais abrangente a respeito da lógica e da dinâmica da nossa vida, a gente percebe que se ele não tem esse problema, é porque ele não causou. Mas ele também tem ali, continua seu caminho. E eu tenho os meus problemas porque eu causei. Conforme eu vou resolvendo, o meu caminho vai se tornando cada vez mais limpo, mais equilibrado. E eu, naturalmente, por consequência, também tenho maturidade para poder avançá-lo, né, sem criar novos problemas. Então, cada um vivendo as suas próprias experiências. Cada indivíduo, cada família, cada grupo social, cada nação. Todas aquelas expiações coletivas que nós estudamos lá no livro Obras Póstumas, que mostra que nós temos ali experiências em várias esferas, né, na esfera pessoal, familiar, social, coletiva, né? Por que nós vivemos num país como o nosso? Eu sempre gosto de chamar atenção para isso, porque essa é a nossa realidade. Porque esse desequilíbrio social que nós vivemos tem ali a nossa participação. E não adianta eu querer fugir disso. Se eu tiver responsabilidade, essa própria lei de afinidade vai me trazer de volta. Mais dia ou menos dia. E quanto mais eu fugir, maiores serão as minhas dificuldades. Então, na verdade, nós estamos ali demonstrando coragem, maturidade para enfrentá-la. O que, infelizmente, não é essa visão que você tem hoje. Isso é um sofrimento, né? É um sofrimento desnecessário. Deixa isso para lá, vai cuidar da sua vida, foge, tira isso do seu caminho. Peraí, mas por que isso surgiu no caminho inicialmente? A visão que se tem exatamente é o acaso. No nosso entendimento, é o compromisso. Vamos acelerar só um pouquinho aqui para a gente poder fechar o nosso texto. Ele diz assim, então, também, não supliques a extinção das dificuldades. Procura meio de superá-las, assimilando-lhes lições. A mesma coisa que nós colocamos dos obstáculos. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço.
onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A terra tem a sua missão e sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receberemos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino dos céus. Então, isso aqui traz para nós essa profunda reflexão e, como sempre, né, os espíritos gostam de usar essa comparação, falando sobre o campo semeado, o agricultor, o plantio, a colheita. Então, muitas vezes, se nós nos colocássemos naquela condição de agricultores que disséssemos assim: nossa, mas eu gostaria tanto de não sentir dor enquanto eu planto, a gente vê que isso seria impossível. Até porque a dor, nesse momento em que nós vivemos, ela mostra exatamente para nós a dor como fruto do trabalho, faz exatamente com que a gente valorize cada esforço que foi empreendido. A dor diante das dificuldades também traz para nós essa valorização das experiências que nós estamos vivendo. Porque a partir do momento em que nós alcançamos o alívio, não o alívio desmerecido, mas o alívio conquistado, porque eu consegui vencer aquele problema, eu consegui quitar aquele meu débito moral, então a gente percebe que o alívio vem exatamente pelo merecimento. Então hoje nós percebemos que por mais que nós reclamemos, lamentemos, briguemos por qualquer motivo de dificuldade que nós estamos enfrentando, as leis divinas, essas leis superiores, não atenderão essa nossa súplica, mas elas sempre vão nos oferecer oportunidade para que a gente possa enfrentar as dificuldades com essa coragem, para de fato alcançar esse resultado que nós desejamos. Né, meninozinho, bom dia. Pantera, bom dia. A Angelina colocou para a gente poder fechar. Estamos na família que merecemos, lugar, trabalho, amigos e tudo que são ferramentas para o nosso aprendizado. E tudo isso e muito mais, né? Hoje mesmo, Angelina, a gente fez aquela postagem lá no espiritismo.net. A Andréia sempre seleciona para nós essas belíssimas frases, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. E aqui então nós tivemos essa de Dr. Bezerra de Menezes, que ele diz assim para nós: compreendei o eco do passado diante das lutas que vos alcançam no presente. O filho rebelde, o cônjuge difícil, a carência material, o assédio sistemático das trevas. Então, quer dizer, essa mensagem, que é muito pertinente para aquilo que a gente vem estudando hoje, fala exatamente sobre isso, né? Para que nós observemos que aquilo que surge no nosso caminho na atualidade vem como resultado do passado. Que ninguém sofre ao acaso. Que não existe simplesmente a sorte ou azar, uma questão de sorteio para determinar quem são aqueles que vão conviver com você, quais são as experiências que você vai viver. Ao termos esse esclarecimento, nós percebemos que sim, é necessário um enfrentamento, porque se não for enfrentado agora, ele será inevitavelmente enfrentado depois. Não adianta a gente querer fazer de conta que ele não existe, fazer de conta que esquecer, colocar embaixo do pano. Esse disfarce é um recurso infantil que nós utilizamos. Mas a maturidade mostra para nós exatamente isso. Ele está ali. Se ele está ali, vamos entendê-lo. E a gente então vai suportando tanto quanto possível de acordo com o nosso nível de tolerância de dor. Quanto mais maduros nós estamos, maior é o enfrentamento que nós temos, né? A capacidade que nós temos de suportar aquelas dificuldades. Então, pessoal, dentro da luta, né, observemos então, como sempre, tudo aquilo que nós vivenciamos, observemos as experiências, né, que surgem para nós como sendo ali uma motivação para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, e aí então cada um faz a sua própria autoanálise, analisando a sua vida, analisando a sua história, analisando as suas companhias, suas condições, e trabalha para o crescimento. A fuga, ela é simplesmente um recurso de desespero que muitas vezes nós tomamos, que não vai aliviar, né, ou não vai diminuir, ou fazer com que desapareça o compromisso que nós temos para esse enfrentamento.
Então, pessoal, essa é a mensagem de hoje. Dentro da luta, aqui mais uma vez para podermos concluir, a Terra tem a sua missão e sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus.